Gente, eu tava pensando aqui em uma coisa. Todo mundo se emocionou com o caso Epstein, que eu não sei como é que fala essa palavra, deve ser assim. Mas eu tava pensando aqui que existem países em que crianças são forçadas a casar com homens mais velhos e às vezes até bem velhos. Eu vi uma vez uma imagem que até hoje me dói o coração, que era uma menina de 9 anos, pelo menos na imagem dizia isso. Essa menina de 9 anos, ela estava na feira, assim, era uma imagem que tiraram. Ela estava grávida, com a barriga enorme, e o seu marido era um velho de cabelos brancos. Agora, imagina uma criança tá dentro de 4 paredes com um homem que se sente no direito de fazer o que quiser com aquela menina. Por quê? Porque ele é casado com ela. Ele se sente no direito de fazer o que quiser. O vizinho sabe, família sabe, governo sabe e ninguém faz nada. Todo mundo acha normal. Isso é estupro legalizado. Estupro normalizado. Isso é horrível, minha gente. Isso é triste. Essa menina não tem pra onde correr. Essa menina não tem pra onde fugir. Essa menina não tem como denunciar. Não tem como chegar na delegacia e dizer: eu estou sendo abusada. Essa menina não tem nem a noção de que ela está sofrendo abuso muitas vezes, porque na cabeça dela, ela tem que sofrer aquilo mesmo. Na cabeça dela, ela nasceu para sofrer, ela nasceu para aquilo mesmo. Isso é horrível, minha gente. Isso nos mostra o quanto que o ser humano sem Deus, aonde que ele pode chegar, o que ele é capaz de fazer. O ser humano sem Deus, ele é assim. Sem a graça de Deus, ele é assim. Ele faz tudo troncho. E muitas vezes sem peso na consciência. Ele não tá nem aí para peso na consciência. Você sabia que o cristianismo foi quem trouxe para nós essa mentalidade que nos faz proteger as mulheres e as crianças? O feminismo, ele tenta dizer que a Bíblia é contra a mulher, vamos dizer assim, né? Que é machista e etc. Mas foi o cristianismo, foi a Bíblia que trouxe a ideia de proteção tanto às crianças e respeito tanto às crianças quanto às mulheres. Porque em uma época que as mulheres, muitas eram, vamos dizer assim, existiam sim vários tabus. Jesus, ele tratava bem as mulheres, ele tratava como um ser humano normal, assim como um homem. Ele tratou bem aquela mulher samaritana. Ele tratou bem as crianças que estavam querendo se aproximar dele. Se você perceber, nessa passagem das crianças, eu vou ler aqui em Mateus, capítulo 19, você vai entender. A partir do versículo 13, você vai entender que foi Jesus que trouxe para nós, através da Bíblia, a noção de que criança ela tem direitos, de que criança ela também é ser humano, de que criança tem que ser respeitada, de que a fase dela também tem que ser respeitada. E aqui diz assim: trouxeram-lhe
então algumas crianças para que eles impusessem as mãos e orassem. Ou seja, as pessoas estavam trazendo para Jesus as crianças, certamente algumas mães. Mas os discípulos os repreendiam. A Bíblia não fala exatamente o porquê, mas eles estavam repreendendo, como diz assim, não faça uma coisa dessas, dizendo, né? Como se estivessem dizendo isso, né? Os repreendiam. Porque quando a gente repreende, porque é algo ruim, a gente diz não faça, não vamos fazer isso, com algo ruim, né? Então os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Quando Jesus falou isso, sabe o que ele estava dizendo? Que as crianças, elas devem ser respeitadas. Vai mexer com quem é criança? Vai mexer com quem deles é o reino dos céus? Vai abusar? Vai espancar? Vai maltratar, dizer palavras que ferem? Tenho certeza que, vamos supor, se você visse um anjo de Deus, você jamais falaria algo para algo ruim. Você não tentaria matá-lo. Assim, um exemplo, né? Um exemplo. Mas por que as crianças já devem ser respeitadas? Se a gente visse um anjo, a gente iria desrespeitar esse anjo? É só um exemplo. Mas as crianças a quem pertence o reino dos céus, por que elas deveriam ser desrespeitadas? Por que a sua fase deveria ser desrespeitada? Então, por isso que o cristianismo ele trouxe essa mentalidade de que mulher é importante sim para Deus, de que mulher tem o mesmo valor que o homem, e de que criança também tem direito, de que criança é ser humano igual a um adulto, em questão de direitos, em questão de humanidade. Ela só não é madura ali, não é madura, mas ela está crescendo, está se desenvolvendo, ela precisa ser respeitada. Então, quando te falarem que a Bíblia ela é machista, que a Bíblia é ruim, que a Bíblia é isso, que é aquilo, lembre-se, as pessoas que odeiam a Bíblia, nesse carnaval mesmo, por exemplo, as pessoas que odeiam a Bíblia, as pessoas que odeiam a Cristo, são sempre pessoas que odeiam a família. São sempre pessoas que querem desrespeitar as crianças. Porque você apoiar a criança ser exposta ridiculamente a adultos nus, seminus e etc. Isso também é uma forma de abuso. Isso é desrespeito à fase da criança. Você expor as crianças a ideologias terríveis. Ideologias que não agradam a Deus. Ideologias satânicas. Ideologias tais que querem acabar com a inocência, a pureza das crianças. Então, no momento que alguém disser que a Bíblia é qualquer coisa assim, machista, isso, aquilo, você vai lembrar disso e você vai ver que é mentira. Você vai entender que é mentira. Comece a observar e veja quem é que está do lado certo. Se é quem defende a Bíblia ou se é quem é contra ela. Se
Você vê, essas pessoas não têm amor no coração. Defendem o aborto, muitas vezes até em qualquer fase. Nenhuma fase deve se tirar a vida de uma criança. Só porque você não está vendo ela, pelo fato dela estar dentro da pessoa. Então, na cabeça de muita gente que é contra a Bíblia, e que vemos sim no Brasil, vemos muito no Brasil, na cabeça desse povo, o aborto deveria ser legalizado, deveria ser comum, deveria ser totalmente normal. E muitas vezes colocam desculpas. Mas é porque é isso. Mas é porque é aquilo. Eles fingem ser piedosos. O discurso é um discurso de amor. Se você vê, a desculpa é sempre uma desculpa de amor. Ninguém tem que se submeter a ter um filho que não queira, não sei o quê. Em caso de estupro também, né? Tem a questão. Mas são discursos que parecem piedosos, mas que na verdade são astuciosos, não são piedosos. E a Bíblia fala sobre isso nos fins dos tempos. Que é a piedade disfarçada, ou melhor, pessoas maus disfarçadas de piedade, discursos disfarçados de piedade. A Bíblia falou sobre isso. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, fala que nos últimos tempos iriam surgir pessoas que têm aparência de piedade. E se você for ver, esse é o versículo 5, se você for ver os versículos anteriores, vai falar muitas outras características terríveis. Muitas outras características ruins, péssimas, carnais e diabólicas. E então ele diz, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, ou seja, seus discursos, tudo, né? Se baseia, mas é porque uma coisa assim que parece, muitas vezes emociona a gente, é mesmo, né? Faz a gente até pensar, é mesmo, né? Poxa, como se fosse algo piedoso, mas na verdade é astúcia, é o contrário. Eles negam a verdadeira piedade. Deixa eu ler para você as outras características que ele diz aqui, tá? Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo, a partir do versículo 1. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto aqui é Paulo, através da revelação de Deus, da inspiração divina, ele já previa isso no futuro. Ele escreveu isso aqui para Timóteo. Vamos lá. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos. Vamos lá, eu vou explicar aqui alguns, tá? Você vai ver que são características, muitas características atuais de muitas pessoas, inclusive aqui no Brasil. Essas pessoas que odeiam a Bíblia, que são contra a família conservadora, que querem destruir a família conservadora, são pessoas amantes de si mesmas. Aqui diz assim, homens amantes de si mesmos.
Quando fala homem, está falando de homem e mulher, está falando de humanidade, de pessoas, de gente, tá? Não é de macho, está falando de gente, de todos os tipos. Homem e mulher. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Ou seja, eles praticamente se idolatram, se adoram. Tudo tem que girar em torno deles. Sabe um exemplo? Quando a pessoa tem a capacidade de acreditar que deve ter, que precisa ter, que é justo que tenha o direito de tirar a vida de uma criança dentro do ventre materno, só porque está dentro dela, e dizer assim, mas o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Essa pessoa é amante de si mesma. Ela se idolatra. Ela coloca ela coloca a si mesma acima da vida de outra pessoa. Ela coloca a si mesma acima até da natureza, da racionalidade. Ela coloca a si mesma acima de tudo, dos bons princípios, da lei de Deus. Ela se coloca acima da lei de Deus. Então, são pessoas amantes de si mesmos. Idolatram a si mesmos. E continuando, avarentos. Avarento é aquela pessoa obcecada por dinheiro, que não está nem aí para honestidade. Ela vai fazer de tudo, vai passar por cima de quem estiver na frente, porque ela quer dinheiro. Quer passar por cima, né? Quer conquistar o que pretende, independente do que essa pessoa tenha que fazer, mesmo que tenha que sufocar, pisar em outras pessoas, ou ser desonesto, né? Que também dá no mesmo. Presunçosos, que significa uma pessoa presumida, uma pessoa que se acha melhor que os outros. Na cabeça dessa pessoa é bem melhor que os outros, né? É presunçoso. A vida dele importa mais do que a outra pessoa. Soberbos, que é uma pessoa arrogante, orgulhoso. Blasfemos, a gente tá vendo muito isso. Eles blasfemam contra Jesus, dizendo que Jesus, eu já vi. Acredito que foi um show que teve alguma coisa. Eu já vi pessoas dizendo que Jesus era trans. Isso é uma blasfêmia. Então, nós vemos isso aí, que isso está acontecendo. Isso é sinal também dos fins dos tempos. Continuando, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Escuta só, se eles querem destruir tudo que é de Deus, então eles são ingratos. Se eles querem destruir a família, isso já é porque eles são desobedientes a pais e mães, ou um dia foram desobedientes a pais e mães, foram tão rebeldes e alimentaram mais ainda esse caminho, e hoje estão num poço bem profundo de desobediência, sabe? Bem afundado na desobediência, na rebeldia, no ódio à família. São ingratos pela vida que Deus deu. Muitas vezes colocam desculpas, né? Colocam desculpas em traumas. Tudo bem que existem traumas, tá? Mas eles colocam desculpas para maldades e colocam desculpas em traumas. É porque é assim, mas é porque é aquilo, entendeu? Vamos ser realistas. Se nada
nada justifica e nada me dá o direito de fazer o mal. Então, eles são profanos, eles querem misturar as coisas mundanas, carnais, diabólicas. Querem misturar com as coisas de Deus, dizendo que não, porque é amor. Querem incluir a Bíblia nas suas ideologias. Querem mudar a Bíblia. Querem misturar o santo, o puro com o impuro. Isso aconteceu em Israel. Antes, a Bíblia ela fala, você pode ver lá em Ezequiel, no livro de Ezequiel, que Deus ele revelou a Ezequiel que as pessoas estavam profanando o templo. Tinham pessoas que estavam adorando ao sol, se eu não me engano, no pátio do templo, em algum lugar lá do templo. Isso é profano, porque o templo ele foi feito com o objetivo adorar a Deus, somente a Deus. A pessoa pega deuses e adoram a outros deuses, aonde é para adorar só a Deus. Isso é profanar, é misturar o puro com o impuro. Então eles querem fazer isso, querem pegar a Bíblia para arrumar desculpa, distorcer, inventar coisas, sabe? E dizer que, não, amor de Deus, Deus ama todo mundo. Deus ama todo mundo. Como se Deus fosse cúmplice ou passasse a mãozinha na cabeça do pecador. Deus não passa a mãozinha na cabeça do pecador, não. Viu? Se Deus passasse mão na cabeça de pecador, não precisava Jesus ter morrido. Sabe por que Jesus morreu? Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Jesus sofreu ali a justiça, o julgamento. Sabe, o julgamento que é pra gente, que deveria ser pra nós, a ira, o julgamento. Deus pôs sobre Jesus. Agora me disse, Deus, ele gosta do pecado? Me disse, Deus gosta do pecado? Não, né? Claro que não. Senão Jesus não precisaria sofrer, ele não precisaria ser condenado. Enfim, voltando, né? Continuando. Desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Irreconciliáveis. Pessoas que não adianta. Você fala, eles vão contra a própria racionalidade, eles vão contra a natureza, são contra o Criador, eles estão caminhando cada vez para o abismo profundo, cada vez mais para uma vida de pecado, e são irreconciliáveis. Eles não estão nem aí para se reconciliar. Eles não estão nem aí para mudar de pensamento, para se arrepender. Caluniadores, muitas vezes são caluniadores de inocentes, de pessoas que defendem bem. Incontinentes, eles não se contêm, eles xingam, gritam, eles dizem que nós, um exemplo, nós que somos isso e aquilo, né? No caso, nos caluniam, porque a gente defende a família, e por defender a família, a gente se torna, na visão deles, homofóbicos e não sei lá o que, entendeu? E são incontinentes, fazem
que querem, falam o que querem. E acham-se no direito de fazer isso, hein? Eles correm contra a correnteza da naturalidade, contra tudo que é racional, tudo que é bom, tudo que é natural, que é da natureza, sabe? Então são cruéis, sem amor para com os bons. Ele não está se importando se você é bom ou ruim. Se você é contra a ideia deles, não tá nem aí pra você, não tem amor por você, não se importa. Às vezes quer até lhe destruir. E não é verdade, querem destruir a família. Todas as famílias. Eles querem destruir a família. Porque não aceitam que a gente tenha uma opinião diferente, que a gente diga que o que eles fazem são errado e etc. Então, sem amor para com os bons. Outra coisa, quando eles defendem os maus, eles estão sendo sem amor para com os bons. Defender traficante, defender isso, defender aquilo, defender criminoso e os bons. E os cidadãos. E os honestos, onde é que ficam? Então, continuando, né? São sem amor para com os bons, são traidores, obstinados. Obstinado significa inflexível, né? Eles não se deixam convencer. Eles não deixam, sabe, a racionalidade entrar aqui, ó. Não deixam, entendeu? É coração duro. É igual também aconteceu já algumas vezes com Israel, em que Deus ele usou o profeta, se eu não me engano, o profeta Jeremias, para dizer que aquele povo é rebelde, de dura cerviz. Aquela pessoa que não abaixa a cabeça. Ela tá assim, ó, duro assim, ó. É duro, entendeu? Aqui, ó, é duro, não faz isso. Ou seja, não se rende. Não se deixa convencer, inflexível. Muitas vezes nem ouve a pessoa, sabe? E se ouve é no sentido assim, de ouvir só palavras como se fossem vazias, sabe? Porque não entra. Não querem se dar a oportunidade de pensar, de ponderar, de equilibrar. Não querem. Porque se eles pararem para pensar, será que é assim que funciona mesmo? Eles não estariam... Poderiam não estar nessa situação. Então, obstinados, orgulhosos, arrogantes, né? Pessoa orgulhosa, a gente sabe quando a pessoa é orgulhoso. Aqui diz assim, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Essa frase é extremamente importante. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. O que seriam deleites? É prazeres, são prazeres. Então assim, tudo que lhe dá prazer, ele tá dentro. Não importa se isso é ruim, se é desonesto, se é mal, se é errado, se fere os princípios de Deus, se é contra Deus, se é contra a natureza, se é contra a racionalidade, se é contra outra pessoa, se é contra a vida, não importa. Eles preferem o seu prazer. São mais amigos dos deleites, do prazer, do que amigos de Deus. A gente viu, né, um exemplo também neste carnaval, que muita gente estava lá curtiram o carnaval, muita gente estava lá curtindo o carnaval, dizendo que era evangélico. Então, né, são amigos mais dos prazeres do que de Deus. Estão se enganando, viu? Enfim, por fim, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, que eu já expliquei.
Então é isso. Aqui, versículo 5 termina dizendo assim: destes, afasta-te. Ele não diz nem para você tentar ficar convencendo. Por quê? Porque a gente viu, são pessoas inflexíveis. Não estão dispostos a equilibrar, a ponderar, a raciocinar. Não estão dispostos a aprender, então nem adianta. São pessoas que estão indo para o inferno. E a gente tem que fazer o quê? Se afastar. Sabe que a gente tem que se afastar? Pra gente não se contaminar, pra gente não enfraquecer na fé. Porque se a gente ficar olhando demais para esse tipo de gente, a gente enfraquece na fé. A gente vê que o mundo tá terrível. E se a gente olhar só para esse lado, a gente enfraquece na fé. Tá bom? Então, assim, eu falei essas coisas e a Bíblia, ou melhor, Paulo escreveu essas coisas. Não é para você pensar só nisso. Ele falou essas coisas pra gente se alertar, para entender, para saber, para não ser uma surpresa, porque não é mais uma surpresa, né? Não é uma surpresa, né? Tá na Bíblia, já estava previsto desde muito tempo. Mas não significa que a gente vai olhar só para isso. A gente vai entender racionalmente isso, que existem isso. Existem essas pessoas. E ao ver isso, a gente vai concluir e entender que Jesus está perto de vir. Porque aqui diz assim: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos em que haverá essas pessoas. Então, Jesus, ele está voltando. E eu preciso me apegar mais com Deus, tá? Tudo isso mostra, tudo que a gente está vendo, as coisas ruins, elas mostram, são sinais de que a Bíblia está se cumprindo e que Jesus está perto de vir. Entendeu? Muitas vezes Deus permite que a gente saia de coisas ruins, não é pra gente ficar pensando só em coisas ruins, a gente também tem que ter cuidado com nossa mente. Mas pra gente entender e se despertar, tá bom? Se despertar em relação a Jesus está voltando.